O tempo voa, hein? E faz 20 anos que o Corinthians enfiou 7-1 no Santos. Para relembrar essa surra histórica, já deixa o like aí, porque é aqui no Memória Fiel que o passado preto e branco ganha cores. A gente hoje talvez fantasie que quando o Corinthians chegou para aquele jogo com o Santos, já estava com a mão na taça e a goleada veio graças à boa fase. Mas não era exatamente assim não, viu? Sim, o time tinha ficado 16 jogos invicto entre setembro e outubro, mas vinha de um tropeço em casa, 1-1 com o Vasco no Pacaembu, e de uma derrota para o Cruzeiro no Mineirão por 2-1. Além disso, o Meia Roger, que era um dos principais jogadores de meio de campo, tinha acabado de se machucar e isso preocupava. E nos bastidores, a coisa fervia para valer. A guerra entre a diretoria do Corinthians e a MSI, então parceira do clube, pegava fogo, viu? Quase todo dia tinha um incêndio nos bastidores. E ainda tinha toda a polêmica do escândalo da máfia do apito, que foi um esquema de venda de resultados de jogos, encabeçado pelo juiz Edilson Pereira de Carvalho para favorecer apostadores. Foi com essa avalanche de acontecimentos nos bastidores que o Corinthians foi enfrentar o Santos no dia 6 de novembro de 2005. Naquele momento a situação era confortável sim, faltavam 6 rodadas e o Timão liderava com 6 pontos de vantagem sobre o Inter e sobre o Fluminense. Mas é aquilo, qualquer tropeço pode complicar, então ganhar do Santos era importantíssimo para manter a vantagem. E veja, tinha que ganhar também porque o momento do Santos não era muito bom. Embora ele fosse o 7º colocado do Brasileirão, tinha perdido 4 dos últimos 7 jogos. E durante a semana que antecedeu o Clássico, a torcida tinha até invadido o CT lá na Baixada, depois da derrota para a Ponte Preta de virada em Campinas. Para enfrentar o Santos, o técnico Antônio Lopes escalou o Corinthians com Fábio Costa no gol, Eduardo, Marinho, Wendel e Hugo, Marcelo Matos, Bruno Otávio, Carlos Alberto e Rosinei, no ataque Tevez e Nilmar. O Santos, dirigido pelo Nelsinho Batista, não tinha um time fraco não, viu? Jogou com Saulo no gol, Paulo César, Rogério, Alisson e Kleber, Heleno, Fabinho, Ricardinho e Giovani, Geilson e Luizão. E você reparou na quantidade de ex-corintianos nesse time do Santos? Nelsinho Batista, Kleber, Fabinho, Ricardinho, Luizão. E eles viram o Rosinei fazer 1-0 logo com 1 minuto. O Corinthians partiu pro ataque. A primeira chance pro Tevez, bateu para trás, olha o gol! Gol! O Santos empatou aos 8 com o Geilson. Ricardinho na cobrança, tenta botar pressão. Santos, a bola pra área, toque de cabeça. Gol! Mas aos 20 o Tevez desempatou. Acerta o Lopes. Aí vem o Corinthians. Olha a chance do segundo gol! Gol! Aos 36 ainda do primeiro tempo, o Tevez fez 3-1. O Vasco para 44. E o Corinthians vem pro ataque. Eduardo no cruzamento jogou. Deixaram o Tevez dominar. Girou de esquerda. Gol! Aos 8 do segundo tempo, virou passeio, como o próprio Galvão Bueno diria anos depois, em outro 7-1. Ele tem habilidade, partiu para cima na marcação, ainda ele fez o toque para Tevez, tentou a tabela para receber de volta, olha a chance, bateu Tevez! Gol! Aos 12, o Saulo deu uma ajudinha e o Nilmar fez 5-1. Hoje Saulo caiu, soltou! Gol! Ovacionado pela torcida, o Tevez, autor de 3 gols, saiu para a entrada de uma jovem promessa. Seu nome? Jô. E foi dos pés dele que saiu o cruzamento para o Nilmar fazer 6-1. A jogada lá pela esquerda, o cruzamento, bola para a área, o toque de cabeça. Gol! E aí aconteceu uma coisa curiosa. Não sei se você sentiu isso naquele dia, mas eu fiquei desesperado para o 7º gol sair. É muito subjetivo, mas 6 gols ficam meio que dentro do limite da normalidade. Mas 7 gols já extrapolam esse limite e entram para a história de outro jeito. Sei lá se era coisa da minha cabeça, mas o Marcelo Matos tratou de colocar essa minha tese à prova. Na teoria, depois de ganhar um clássico por 7-1, um time embala de vez e não perde mais, né?
Olha, na prática, o que a gente viu foi uma coisa bem diferente. Na quarta-feira seguinte ao clássico, o Corinthians foi até a cidade do México brigar por uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. O time estava embalado e um empate com o Pumas servia, mas aí veio uma derrota de 3-0 e a eliminação da Copa Sul-Americana, que na época, convenhamos, não tinha a mesma importância que tem hoje. Tanto que o jornal do dia seguinte escreveu que o Timão tinha se livrado da Sul-Americana e poderia focar no Brasileirão. E focou. 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas na reta final foram suficientes para o Timão garantir o título nacional de 2005. Por 9 anos, quando se falava de 7-1, qualquer pessoa automaticamente remetia àquele passeio no Pacaembu. Mas aí, em 2014, a seleção brasileira decidiu dar um novo significado para o 7-1. Bom, problema dela. E para fechar, celebra os 20 anos do nosso 7-1 e senta o dedo aí no like, vai!